Amém. É um prazer imenso, né? Tô com a minha garganta meio assim, porque a minha voz. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, né? Glórias. É um prazer imenso, né? E uma responsabilidade muito grande, porque tudo que falamos aqui, daquele grande dia, né? E daremos conta ao Senhor no trono dele. Então, a responsabilidade é muito, muito grande, né? É muito grande, porque aquilo que a gente fala, a gente tem que estar vivendo, né? A gente tem que estar vivendo, porque a palavra não é para somente lançar para o irmão, mas nós temos que tomar posse dela também. Então a responsabilidade cai em dobro, né? Então, louvado seja Deus. Estou meia rouca, mas acho que os irmãos estão dando para me ouvir. Eu estou um pouquinho triste, mas não nada além. Triste por coisas que eu ouvi, né, hoje da mídia e de um acontecimento de um menino de 8 anos que matou a mãe, né? Então isso tá me doendo muito, muito mesmo. E assim, eu nem procurei, né? Eu sempre as redes sociais se abrem e aquilo me chamou a atenção, um menino, aí estava falando de um menino de 8 anos e eu fui ouvir, nossa. E assim a gente sente até, meu Deus, mas vamos para a palavra. Queria estar lendo, é bem grande, mas eu vou estar lendo versículos assim aleatórios, que é em Números, capítulo 13 em diante, né? Eu pedi a Deus, eu falei assim, eu não sei o que eu vou falar, porque eu geralmente eu não gravo, eu não escolho, não faço nada, e eu estou desde manhã falando, eu não sei. Chegou a noitezinha, antes de chegar aqui, o Senhor falou, né? Então eu falei, amém, que o Senhor, né, venha conduzir. Aleluia, a palavra, que a palavra é dele e ela é viva e ela é eficaz, ela penetra, né, na profundeza da nossa alma. Eita Deus maravilhoso. Os 12 espias, e depois eu vou para o 13, 14 e para ali no 14, né? Um finalzinho, não chega ao 15, não. Vou pegar aleatório, porque são capítulos grandes. Podemos? Amém? Os 12 espias, eu vou ler o versículo 1 e depois eu vou lá para o 20. Amém? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envie os homens que espiam a terra, aleluia, de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, vamos só pegar essa parte, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Agora eu vou lá para o 20. Depois, irmãos, quem não conhece todo o capítulo, né? Dá uma olhadinha com calma, porque ele é muito grande. Não vou tomar o tempo, mas depois eu vou estar lendo os demais. Aqui Deus vai mandar Moisés separar 12 príncipes de cada tribo, né? Nós sabemos que eram 12 tribos, né? Louvado seja Deus, filhos de Jacó, né? Aleluia. No versículo 21 vai dizer, vou por 20. Também como é a terra ser fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E era aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram os espias da terra, desde o deserto de Sim até Reuabe, aleluia, a entrada de Amate. E subiram para o lado sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. E Hebron foi edificado 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romães e figo. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa, louvado seja Deus, do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. 40 dias. E caminharam e voltaram a Moisés, a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a ele e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e cortaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto.
O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul. E os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Pega só esse versículo de Calebe. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós e difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todos os povos que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e era e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Versículo 14, capítulo 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquele lugar. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Quem dera tivesses morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças fossem por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizia uns aos outros continuamente, um capitão, e constituamos um capitão e voltamos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós porá desta terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando provocará este povo? Até quando não creram em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, como pestilência o ferirei e o rejeitarei. Eu farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse-os Moisés ao Senhor: Assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele e que vai adiante dele, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: Porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longâmino e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente. A vista, a visita e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração.
Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua benignidade, e como também perdoastes a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, não. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram verá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu livrarei eu levarei a terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Amém? Agora aqui no 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, com que murmura contra mim. Disse-lhe: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes ao meu ouvido, assim farei a vós outro. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém, nela eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão no deserto, e os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Aleluia. É forte. É pouco grande, depois os irmãos leiam, mas aqui nós estamos vendo, irmão, que o Senhor, ele sempre, sempre, ele faz a promessa, porque o nosso Deus é aquele que fala. E ele promete, não tem ninguém que Deus não tenha lançado uma promessa. Deus, ele já dá uma promessa a todos nós. A todos nós estamos debaixo de uma promessa. Agora só vence, só ganha essa promessa aquele que verdadeiramente crê e confia nele. Porque no capítulo 13, no primeiro versículo, Deus já estava dizendo que ele já tinha dado a terra para o povo antes de mandar eles ir espiar a terra. E falou: vá e espia, porque eu hei de dar essa terra. Eu já tinha feito promessa aos vossos pais, a Abraão, né? Aleluia. Porém, eles foram, né? Obedeceram, foram ali as 12 tribos, cada um das 12 tribos, foram lá na terra, realmente constataram que havia, né? Uma terra era muito boa. Dois homens trouxeram vara, o tamanho das uvas, de tão grande que era. Tiveram que dois homens, né? Aleluia, trazer. Louvado seja Deus. Vieram felizes, olharam, tinha realmente. Porém, dentro da terra havia gigantes, havia lutas, né? Aleluia. Olharam com os olhos carnais, esqueceram da promessa. Aleluia. Tinham visto tanto milagre antes de sair dentro do próprio Egito. Antes de sair do Egito, eles viram o poder de Deus, viram as pragas, viram o que Deus fez
poderosamente contra o inimigo. Antes mesmo do Deus abrir o mar, eles contemplaram ali os primogênitos do Egito mortos, né? E eles sendo livrados ali daquele espírito da morte, a 10ª praga, né? Louvado seja Deus. Aleluia, viram o mar se abrir, aleluia, com a mão potente do Senhor. Tudo que Deus tinha falado estava acontecendo. Porém, quando eles entram na terra, eles olham com os olhos carnais, esquecendo da promessa, esquecendo que aquele que falou foi aquele mesmo que abriu o mar vermelho, foi aquele que, aleluia, lançou as 10 pragas. Louvado seja Deus. Porém, saíram isento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje não está sendo muito diferente, irmãos. Muitos têm esquecido da promessa. Aleluia, têm olhado para os gigantes, para os problemas, para as situações. E esse caso que eu falei do menino, isso me chama muito a atenção, porque hoje, infelizmente, né, eu sou do Evangelho de 1980, na época de 70 para 80, né, que eu iniciei a parte de ser evangélica, e nós, infelizmente, estamos tendo muito choque hoje com o evangelho de hoje. Né? É assim, surreal que nós hoje contemplamos. Aleluia, é assustador. Aleluia, nunca que eu imaginaria de saber o evangelho de hoje, como há uns anos atrás. Anos atrás, nós íamos buscar mais a Deus. Nós não queríamos saber se tínhamos dinheiro ou se nós não tínhamos. Nós não queríamos saber se a igreja ia estar bonita ou se a igreja não ia estar bonita. Nós estávamos preocupados em buscar a presença do Todo-Poderoso. Mas hoje, infelizmente, muitos estão se atrapalhando com as coisas da terra, preocupado, aleluia, com a sua própria vida, na hora de levar o evangelho, tem medo de falar com certas pessoas, aleluia, se atemorizam, aleluia, tem mais facilidade de pegar um microfone dentro da igreja do que ir lá fora, falar até mesmo com alguém do seu trabalho, de falar até mesmo com alguém da sua faculdade, aleluia, coisas que no passado isso não existia. Não podia ser um traficante, podia ser o que for, nós estávamos indo ao campo e nós não estávamos preocupados se íamos comer, se íamos beber, se íamos ter dinheiro, se a porta do emprego ia abrir. Nós queríamos era fazer a vontade de Deus. O que Deus mandasse naquele momento, estávamos felizes, estávamos dando glória a Deus, aleluia. Hoje o evangelho está um pouco diferente. Aleluia! Estão ensinando muito a gente correr atrás das bênçãos, ensinando que nós temos que viver somente orando por coisas terrenas. Aleluia! Enquanto nós estamos muito preocupados com as coisas terrenas, olha a notícia: uma criança de 8 anos esfaqueou a mãe, e a mãe, antes de morrer, abraçou e disse: Venha cá, meu filho, eu te amo, e caiu morta. Aleluia. E às vezes eu fico perguntando: aonde estamos nós nesse momento? Será que nós temos ido lá fora falar do amor de Deus? Ou a gente precisa de uma câmera, de um computador? Ou a gente precisa de live, de YouTube, de Instagram, de WhatsApp, para somente estar anunciando o evangelho do Senhor? Aleluia. E aqui aqueles homens entraram e esqueceram, não confiaram, não tiveram fé, perderam a fé no Senhor porque viram a situação do problema. Aleluia. Quantos estão preocupados, anda com tanta coisa dessa terra? Aleluia. A lavácia, e às vezes nunca nem saiu para levar o evangelho. Aleluia. E aqui estavam esses homens, entraram. E cadê a confiança no Senhor? Porque quando, aleluia, Moisés manda falar, Deus fala com Moisés, vai dizer que eles já iriam tomar posse do lugar. E porque não creram no poder de Deus? Mas estavam preocupados com as suas vidas, estavam preocupados somente com seus filhos, estavam só preocupados com as coisas da terra, porque se tivesse olhado para Jesus, para aquilo que Deus falou, porque Deus não é homem para que minta, não é homem para que, aleluia, se arrependa, aleluia, eles teriam feito como Josué e Caleb, e que disse: se somente Deus se agradar de mim, nós iremos e venceremos. Surianda como nábia, arabassúbia. E Deus se irou com o povo, Deus ia matar, e disse para Moisés: de você eu faço um novo povo.
mas Moisés teve que interceder, porque Deus se irou muito. Aleluia. Irmãos, muitos estão perdendo a confiança no Senhor. Tem gente perdendo o sono por causa de uma coisinha, por causa de um documento, por causa de um marido que saiu de casa. Tem gente que não dorme, tem gente entrando em depressão. Meu Deus, que evangelho é esse? Aleluia. Louvado seja Deus, um povo que só vive murmurando, reclamando de tudo. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas se Deus falou, confia no que Deus falou. Se Deus ainda não falou, vai para o joelho e pergunta a Deus para Deus falar. Por que que estás ansioso, inquieto com as coisas dessa terra, preocupado com coisas que Deus não assume, enquanto nós estamos preocupados com o que comer, beber, vestir? Aleluia, as almas estão morrendo aí fora. Aleluia, o povo está morrendo. Quando você está preocupado se vai ficar nos Estados Unidos, se vai ficar na Alemanha, se vai ficar no Brasil, o povo está morrendo. Você não tem orado mais por eles porque está preocupado em orar por Auslenda Birô, lá para o povo que está tomando conta do teu documento, fazem jejum para isso, propósito, e o povo que está lá fora. Cadê a oração? Cadê o jejum? E missionária, hoje eu falei para Deus que eu estou um pouco enjoada de crente. Eu falei para Deus, estou falando aqui perante as irmãs, estou enojada de certos crentes. Sabe por quê, irmão? Está virando um evangelho de hipocrisia. As coisas de Deus estão indo ficando de lado e as coisas nossas que estão vindo para frente. O reino de Deus está sendo esquecido. É muita coisa e pouco nada. Louvado seja Deus. Porque, irmão, eu lido com muito, é muita gente que eu lido, não é pouquinho. Louvado seja Deus pela misericórdia. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Eu fico assustada como as pessoas estão entrando em depressão por causa de coisas banais que vão ficar tudo nessa terra. Nós não vamos levar nem esse corpo. Porque andas preocupado. Se Deus quer fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. E acabou. Louvado seja Deus. Entrega na mão do Senhor, descansa e confia. Aquele povo não confiou. Aquele povo estava preocupado com o que comer, estava preocupado com como viver e esqueceu do Deus Todo-Poderoso. E Deus falou: eu já estou de saco cheio, não aguento mais esse povo. Aleluia, povo interesseiro, povo, irmão, estamos saindo do propósito. Vamos para a rua evangelizar. Chega de negócio de só socar dentro de igreja. Chega de ficar só fazendo campanha para sua família. Não bota nem o vizinho, muitas das vezes, no propósito. Meu Deus, tem orado pelos presidiários. Não, eles têm que se ferrar lá dentro. Isso é o amor de muitos hoje, que se esfriou. Quer que se ferre um que está preso. Irmão, acabou, ninguém fala mais nada. É só chá de mulher, eu tenho falado na minha live. É chá de mulher, chá de não sei o quê, não sei o quê. E não tem. Missionária, eu ando pelas terras pela misericórdia. Eu viajo quase a Europa, quase toda aqui. É Brasil e outros lugares que não interessa aqui. Olha, quando você vai fazer, hoje em dia está até vergonha, tu não pode nem fazer apelo, porque a igreja só tem crente. Porque não tem ímpio. Porque o povo não evangeliza. O negócio do povo é fazer cartaz para convidar crente. Tu não vê ímpio se converter, irmã. Não tem ímpio. Você pode fazer um teste aí. Faz um ver, tenta aí. Quem, irmão, tem algum? Não tem. É o fulano da igreja do Cicrano e a missionária do não sei da onde. Como é que está esse evangelho de hoje, irmão? Está assustador. Ninguém tem mais amor. Louvado seja Deus. Irmão, fiquei 3 meses, como a senhora sabe, num vento terrível. 3 meses, irmão, foram contados a dedo quem me procurou para deixar uma mensagem para mim. Eu não estou preocupado quem vai me dar mensagem ou deixar de mensagem, mas na hora da tua guerra, tu sabe quem está contigo. Aleluia, eu estou cansada de hipocrisia. Por falar que tem amor, na hora que tu precisa, some todo mundo. Louvado seja Deus. Que evangelho é esse? Aí Deus falou: estou de saco cheio desse povo interesseiro. Não querem saber de mim porque eu fiz a promessa e não estou crendo que eu faço.
Quantos talvez entrou aqui que está preocupado com o que vestir, se vai ter emprego, se não vai ter emprego? Irmão, para com esse negócio. A nossa vida está na mão de Jesus. Se ele quiser abrir porta, ele abre. Se ele quiser deixar fechado, vai ficar. Não venha achar que é macumba, feitiçaria. Se entrou coisa aí na tua casa, talvez você não está na vontade de Deus. Aleluia. Porque, irmão, maldição na casa de crente não cai sem causa, está escrito na Bíblia. Louvado seja Deus. Tem gente que tem mais medo do diabo do que a mão de Deus. Tem gente que está preocupado se o nome está enterrado, se está na macumba, se está na feitiçaria, no voodoo, no satanismo. Mas não está perguntando, Senhor, como é que está a minha vida contigo? Será que verdadeiramente eu estou fazendo a obra para glorificar o teu nome na minha vida ou eu estou aqui para me aparecer? Eu pergunto muito isso, missionária. Eu gosto de falar do amor de Deus. Eu sou evangélica desde 1980. E eu sempre pergunto a Deus que Deus me fulmine se um dia eu querer crescer com o nome do Senhor. Porque eu estou enojada. Esse evangelho está falido, desculpa aí os irmãos, porque dói meu coração quando eu escuto uma notícia dessa e eu abro as redes sociais, está cheio de banner, mas só para dentro da igreja, lá fora não tem ninguém. Às noites eu fico ali na cidade evangelizando um monte de jovem. Chego ali para falar com o povo, sabe o que eles falam? Dói meu coração. Diz assim, os alemães não querem saber de Jesus. Falei, não quer saber porque vocês não vão lá pregar. Fui lá levar lá vários jovens, estou lá no meio deles falando do amor de Deus. Cadê o povo? Tá com os bannes para ir para altar tal, lugar tal. Estou enojada. Eu tenho deixado de muitos compromissos de palco, porque para mim já virou palco. Porque o amor de Deus está sumindo. Aleluia! Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que o nosso amor não venha se esfriar com essas preocupações dessa terra. Porque eles ficaram preocupados de morrerem, sabendo que Deus já tinha dado a terra a eles. Irmãos, o que Deus te prometeu, Ele vai te dar. Aleluia, o teu sonho, se for segundo o coração de Deus, Deus vai te dar. José passou por tudo que é luta e ele chegou aonde Deus falou. Daniel, não teve um que Deus desamparou. Por que que essa geração está com medo de quê, meu Deus? Que tanta tribulação é essa que está na cabeça do ser humano hoje? Não tem mais confiado, não tem mais crido, é um desespero. Ai, meu Deus, eu estou aflito, irmão, em nome de Jesus. É confiar e confiar. Entrega, descansa e confia no Senhor e Ele vai conceder o desejo do nosso coração, porque Ele é grande na terra, Ele é soberano, Ele é acima de tudo e de todo, não tem capeta, feitiçaria, voodoo, magia negra, não tem maldição do cão, não tem nada que vai impedir de eu e você chegar onde Deus quer. Aleluia, passa no caminho do gigante, porque o gigante cai. Aleluia, entra dentro da jaula junto com os leões, porque os leões não vão te devorar, porque ele está junto. Rabande canta, rabanderecaio, rechorecaio. Larga esse teu problema e lança nele, descansa e confia. Se tiver que descer a sepultura, vamos descer. Se ele tiver que ressuscitar de volta, ele ressuscita. Se ele quiser abrir a ferida, ele vai abrir a ferida. Se ele quiser fechar a ferida, ele vai fechar a ferida. Alassúbia. Os médicos desenganaram meu marido. Meu marido estava quase morto. Aleluia! Se vocês, eu tenho fotos. Minha neta com 2 anos. Os médicos disseram, não tem jeito. Aleluia! E eu rodopiei naquele hospital em volta e falei, a última palavra vem do Senhor. Aleluia! Rassúbia, se ele quiser levar, ele pode levar. Mas eu sei que ele prometeu, ainda tinha uma promessa. Eu lembrei, Senhor, tenha promessa, porque o Senhor falou comigo. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo estava dando errado, irmão. Meu marido teve hemorragia intestinal, teve hemorragia estomacal. Meu marido fez 37 e tem a última agora, que é só para colocar de volta o intestino dele para o lugar. Se vocês verem a foto,
foto, tá um mapa na barriga dele de tanto que abriram. Aleluia. A minha netinha teve uma doença chamada Kawasaki, uma doença imune, que lutava contra o próprio corpo dela. E o médico, ninguém sabia, 7 dias, 41 graus de febre. Eu tenho tudo gravado e registrado, irmã. Aleluia. Os médicos olhavam um para o outro e faziam, não, transferindo a gente para outro hospital. E eu dizia, o Senhor falou para mim, tem uma alma lá dentro que você precisa falar de Jesus. Era um garoto da Turquia, um bebezinho. Eu não temi, não, irmão. Quando eu botei o pé lá, o Satanás apareceu no hospital de criança. Nos de adulto não estava, não. Mas no hospital de criança, madrugada, o Satanás aparece e disse: eu tenho ódio de você. O que que tu veio fazer neste lugar? Aleluia. Porque Deus, no outro hospital, já tinha me dito que eu ia para aquele lugar para falar com uma mulher que era muçulmana, a mãe da criança. Aleluia. E eu falei com ela, eu falei, eu não tenho medo, eu vou falar de Jesus, a senhora creia nele, que o seu filhinho, o seu bebezinho de dias não vai morrer. Aleluia. Louvado. Depois que falei ali, irmão, Deus me liberou. Aleluia, do jeito que ele falou. Mas sabe por quê, irmão? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Se ele quisesse levar meu marido ou minha neta, levaria. Porque meu coração, eu amo eles, mas meu coração é de Senhor Jesus. Eu creio é nele. Eu não deixei de vir aqui porque na última live que eu vim, eu estava com eles internados. Não foi isso, missionária? Estava com eles internados. E eu não parei de falar de Jesus. Não, estou rindo, feliz com Jesus. Aleluia. O diabo não vai calar minha boca, não. Porque eu sei que quem me comprou um preço precioso foi o sangue de Jesus. Aleluia. Eu hoje estava aqui sentada e eu falei, Jesus, a gente tem dó quando a gente vê o nosso familiar doente, né? A gente chora, a gente tem uma dor terrível, né? Mas imagine o pai vendo o seu filho Jesus, seu único filho, sofrendo naquela cruz. Eu, quando vi minha neta, chorei, doeu. Mas você imagine, Deus vendo seu único filho, aleluia, sem pecado, morrendo por uma humanidade que o chicoteava, colocava coroa de espinho, cuspia nele, aleluia. Tu imagine Deus, a dor do coração do pai. Aleluia, a gente como mãe, por uma coisinha, ou avó, por uma coisinha a gente já desmaia de dor. Você imagine Deus, e você acha que eu ia trocar tudo isso? Aleluia, deixar de falar do amor de Deus por causa disso, irmão. Louvado seja Deus. Nós temos que confiar, descansar. Eu não sei qual é a tua preocupação hoje, mas creio que Deus está no controle. Tu não entregou a tua vida para o diabo, tu entregou a tua vida para Jesus, aquele que tudo pode. Aleluia! Ele pode, ele pode, aleluia. Ele vai criar situação onde não tem, ele faz. Será que só nós lemos a Bíblia e não entendemos isso, irmão? Aleluia, é o que ele falou aqui, não entrarão, eu não suporto mais. Até quando vocês vão ficar presos às coisas dessa terra? Vocês têm visto milagre, eu já prometi, porque tá com medo. Ah, a imigração tá passando, vai me levar. É promessa minha ou não é? Laçurianda, é promessa minha ou não é? Laçúbia, não cochieis em dois pensamentos. Por isso que muitos vão ser carregados para fora, porque tinham promessa para ficar, mas Deus vai arrancar. Sabe por quê? Porque não confia. Foi aquilo que ele falou: ó, vão morrer dentro do deserto, só vai entrar nova geração, porque só sabe reclamar. Eu não falei, está falado. Agora, se murmurar, vai morrer na situação. Vai ter pessoas que vai estar saindo missionária e vai dizer, porque eu tinha uma promessa, vai morrer. Porque não creu, não confiou. Está escrito aqui, ó. Quando eles estavam dentro do Egito, Deus falou: vocês vão entrar na terra. Mas agora, no meio do deserto, Deus disse: vai morrer todo mundo. Só vai entrar geração de 20 anos para baixo. Rassuriande combinaraçaio. Muita gente tem morrido em situações ao qual Deus disse que era para tomar posse e não está tomando. Porque não crê. Vem um vento, quer meter o pé, que o vento vai dar jeitinho. Aleluia. Começa a buscar, irmão. Começa a confiar. Eu sei que vem a dor, vem o momento da fraqueza, vem o momento das interrogações, isso é normal.
Agora não é normal é você se desesperar, calar sua boca. Eu não vou mais falar de Jesus porque eu estou com a minha família toda hospitalizada. Eu não vou não, irmão. Aleluia. Quando eu cheguei na igreja no domingo, Deus já tinha me avisado. Na segunda vem o vento, eu vou passar o vento. E eu chegou no domingo de madrugada, beirando segunda de madrugada, eu estava com medo de amanhecer na segunda, porque quando Deus fala que veio o vento, eu falei, que vento é esse? Quando eu botei 8, 9 horas da manhã, todo mundo dentro de CTI, 3 horas e meia de distância um do outro. E eu vou questionar Deus por quê, irmão? Abri o propósito do aleluia, do saco da humilhação. Falei naquele domingo. Aleluia. Na segunda fui provada. Chegou no outro domingo, o povo achou que ia encerrar, não ia ter a campanha. Eu falei, o que que não vai ter? A senhora não vai aguentar, a senhora está de um lado para o outro, para lá e para cá, a senhora não vai aguentar. Eu falei que não vai aguentar, irmão. Tudo posso naquele que me fortalece. Está lá o vídeo. Fizemos para a glória de Jesus. Começamos o propósito e terminamos. Não teve um domingo que eu deixei de fazer. Aleluia. Correndo de um lado para o outro. Pega um, vem aqui, outro só corre. Vamos lá, vamos para lá. E fui para a glória de Deus. Irmão, se eu parasse, talvez meu marido estava debaixo da terra hoje. Debaixo, ele tinha promessa de estar vivo como está. Mas poderia estar debaixo da terra, irmão. Só quem estava aqui viu a morte. Pessoas entrou e viu a morte. Olharam para minha neta, viram a morte. E falou, olha, não tem mais jeito. Mas o meu Jesus disse, tem jeito. Aleluia. Porque eu confiei na promessa, que foi a primeira coisa que eu falei para o pai. Pai, eu vi a promessa, o Senhor me deu a visão e eu tenho certeza que eles vão sair daqui. Eu não sei quanto tempo ficarão vivos, mas eu sei que aqui eles não vão morrer. Aleluia. E verdadeiramente, irmão, Deus tirou. Aleluia. E muita gente hoje está aí na igreja. Vai lá ver, já entrou muita gente na igreja. Não é porque eu sou boazinha, não. Sou pecadora, cheia de falha, mas vira o testemunho, porque a palavra diz que nós somos uma nuvem de testemunho. A gente não tem que ficar falando, mostrando a carinha e bando em nós, a gente tem que viver a palavra de Deus. Se Deus falou, é confiar e acreditar. Se tu entrou aqui duvidando, meu irmão, começa a pedir a Deus mais fé, pede a Deus mais fé, para com esse mimimi, porque quem está dirigindo tua vida é quem? É você ou é Deus? É você ou é Deus? Se é você, larga Deus. Faça o que tu quer. Faça o que tu quer. Porque se tu quebrar a cara, tu não vai culpar Deus. Agora dizer que tá com Deus e fazendo gracinha, depois quer botar culpa em Deus que não conseguiu. Não conseguiu por causa da tua falta de fé. Se Deus falou porque tá com medo. Alassuri sai, faça a tua parte, anda direito, anda correto, irmão. Para quando Deus descer, vai falar: não, não tem como mexer. Olha quem intercedeu para o povo, Moisés. Moisés logo abriu a boca: não, Senhor. Se o Senhor matar todo mundo aqui, o povo do Egito vai dizer lá: o Deus deles tirou daqui para matar ali, ó. O Deus deles é fraquinho. Deus não quer ninguém fraco, não, irmão. Deus quer o povo confiante. Aleluia, porque Deus não quer botar o nome dele nos covardes. Ele falou para Gideão: bota os covardes para fora. Só vai ficar aqui os corajosos. Os covardes não faz parte comigo, não, porque se ficar, ainda vai envergonhar meu nome. Alassúbia, ainda está arriscado, ainda mexer com os outros que são corajosos. Ainda pode trazer fraqueza para aqueles que são fortes. Deus separa a safra, irmão. Tomate podre não fica em safra boa. Na Suriandarábia, Deus bota para fora. Com promessa ou sem promessa, vai meter o pé. Revar-se e comer, confiar e confiar. E ele diz: só vai entrar Josué e Caleb, porque neles houve outro espírito, espírito de confiança. Aleluia. Eu não sei, irmão. Sabe, eu fico mais preocupado em saber como é que eu tô com Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando Deus descer para resolver algum problema meu, ele não vai querer saber de outra coisa a não saber como é que eu tô com ele. Aleluia. Como é que tá? Tá com fé, minha filha? Tu tá crendo ou tu só tá me procurando porque você quer resolver teu probleminha? Aqui o que mais acontece, esse povo vem para cá querer ganhar cidadania, cola logo na igreja. Mas aqui o papai não deixa nada escondido e fala logo na cara. Aleluia. Aleluia. Teve uma agora que Deus falou: tu não vai ficar, e se ficar, vai se prostituir. Ah lá, tá se prostituindo. A prima me ligou e falou: já passou por uma mão de quatro.
Irmão, Deus não se deixa zombar nem se enganar, não, irmão. Quer dar jeitinho, não dá jeitinho, não. Seja o que Deus quer na tua vida. Creia e confia. Aleluia. Ninguém é bonzinho, não. Bonzinho é só Deus. Aleluia. Mas nós temos. Olha, irmão, às vezes vem aquele velho homem, sabe, missionária, dentro de mim, querendo assim dar maldade, querer, sabe, ficar má. Aí eu fico lutando e eu oro, Senhor, queima esse cão. Irmão, porque a pior coisa é o que está dentro da gente. A gente, às vezes, você pensa que é o troço ruim que está lá fora, tem um troço ruim dentro da gente, que se a gente não orar, aí fica com ódio do irmão. Eu acordei falando sozinha hoje, aí me ligaram, eu já estava falando sozinha com a pessoa, e eu falei, Jesus, tira esse cão de mim, pelo amor de Deus, que está aqui dentro. É uma confusão, não sei por que que eu já estou falando sozinha com nada aqui, Senhor. Aleluia. E algo queria me irritar, e eu falei, cão, tu não vai me irritar, que eu acordei tão bem, e tu tá querendo achar um assunto para me perturbar. Sabe aquele dia que ninguém fala nada, mas alguém liga e o diabo quer criar um assunto para tu ficar com raiva? Eu falei, Satanás, tu não vem me perturbar de manhã. Já pulei da cama, já tá você já perturbando, meu filho. Pedi a Deus, porque, irmão, se a gente não resistir ao diabo, ele não foge de nós. Ele não foge. Aí a gente dá lugar para cá, daqui a pouco tá falando mal do irmão. Vai parar no inferno. Tu pode profetizar bonito, pode ter igreja onde tu for. Alassuricombinaraçaio. Mas não fala do servo de Deus. Aleluia. Não fala. Tem muita gente passando o vento cada língua. Rachorecobinábia. Ah, mas eu falei sem querer, não foi? Foi com maldade. Deus conhece o teu coração. Sabe aquela coisa sem querer, querendo? Ai, meu Deus, eu falei, mas Senhor, o Senhor já viu. Antes de tu abrir a boca, ele já sabe a intenção do que tu falou. Eita, ravassúbia. Irmão, a coisa com Deus é sério. É uma guerra aqui dentro dessa casa. É eu e Deus e eu brigando com Satanás o dia todo. E aquele malzinho que tem dentro da gente também, né, irmão? Relação, aquele mal que é só Jesus. Irmão, é a melhor coisa a gente se consagrar a Deus. É a melhor coisa a gente pedir o socorro a Deus nesse momento. Que essa é a pior briga. É a pior briga quando o velho homem quer florescer. Aleluia. Aleluia. E quando Deus desce. Meu Deus! Aí ele virou para Moisés e falou: Olha, não vou mais andar no meio de vocês, não. Não vou andar mais no meio desse povo. Irmão, já pensou Deus falar: Não vou andar mais com a apóstola? Lembra de Saul quando Deus se ausentou? Meu Deus, o diabo tomou posse, o espírito maligno atuava em Saul. Aleluia! Porque a presença de Deus saiu. Sansão achou que estava forte, poderoso. Aleluia, mas a presença de Deus também não estava mais com ele. Aleluia. O perigo nosso é esse, achar que Deus está com a gente e se Deus não tiver, irmão, você vai morrer, o diabo vai brincar com a tua vida, com a tua família. Por isso é bom todo dia, como diz lá em Coríntios, examina, pois, o homem a si mesmo. Não fique tacando pedra no irmão, achando que você é o bom e o irmão é ruim. Aleluia! Porque pode chegar o momento que a presença de Deus não vai andar mais com a gente. E aí? Acabou nossa vida. Saul achava que estava com a presença de Deus porque ele ainda era rei. Muitos iam achar, porque eu sou apóstolo, porque eu sou pastor, porque eu tenho igreja ali, porque eu faço isso. Às vezes, cuidado, porque Saul continuou sendo rei, só não tinha mais a unção. Aleluia! Rava, isso que é o perigo. Deus não tirou a unção do rei dele, não. Deus deixou. Porém, em Deus não ficou. Eu posso estar aqui sendo apóstola. Deus pode deixar a unção, mas Deus pode sair da minha presença. Aleluia. É esse o perigo se a gente não se examinar nós mesmos. Se nós não ficarmos tomar cuidado com a nossa vida. Aleluia. Ficar correndo e se embaraçando com essas preocupações que o diabo está botando, como diz Timóteo, tempos difíceis e trabalhosos. Aleluia! Nessa correria que a gente só quer orar e ora por um, ora por outro, abrir live e faz isso. E nós, como é que estamos?
Será que a presença de Deus está conosco? Será que estamos confiando verdadeiramente na promessa? Ou faremos que nem esse povo, enquanto estava tudo bem, vamos embora. Mas quando soube que a terra, aleluia, havia gigante, que havia problema, o povo afrouxou. Não, vamos morrer. Ué, Deus mudou? Deus mudou? Se lá no capítulo 13, versículo 1, ele disse que já tinha dado a terra. Aleluia. Foi igual Sei, quando Deus falou para Josué: Josué, a cidade de Sei já é de vocês. Aí o povo se alegrou e virou para Josué: Josué, mande pouquinho. Precisa mandar muito soldado, não, porque eles também são pouquinho, né? Vai só um pouquinho, vai lá. Todo mundo alegre, porque Deus já tinha dado o decreto, é de vocês. Minha irmã, só que quando entraram lá, perderam, apanharam. Deus mentiu? Deus não fez a promessa, irmão? Mas o povo desobedeceu porque Deus deu uma ordem. Não traga nada do despojo. Acã foi lá, pegou as moedinhas de prata, a capa babilônica e escondeu. Aleluia. Irmão, só quem pode atrapalhar o chamado de Deus na nossa vida é nós mesmos. É nós mesmos com a falta de fé. Aleluia. Não adianta a gente ficar louvando, cantando, se não crer naquilo que Deus prometeu. Podemos ter medo, sim, porque essa carne dá medo. Podemos chorar, sim, essa carne, aleluia, faz a gente chorar. Até Jesus chorou. Agora não podemos é desacreditar. Aleluia, nós não podemos dar jeitinho e falar: não, eu não vou mais orar por isso, não acabou, não tem mais jeito, o marido foi embora, perdi tudo, acabou. Acabou de quê, irmão? Deus não fez a promessa? Só porque viu o gigante, acabou. Vamos morrer, acabou. Aleluia. Rassurianda, só porque chegou o câncer, acabou. Acabou por quê? Quem é o dono do nosso corpo? Quem é o dono do nosso corpo? Se ainda tem promessa de tu marchar na terra, meu irmão. Não tem câncer que vai te segurar no leito. Tu vai marchar na terra. Se for o momento de ir, vai. Mas se for o momento ainda de marchar, vai marchar. Aleluia. Aqui o povo desacreditou. E Deus falou: olha, foram 40 dias que vocês espiaram toda a terra. Vocês vão ficar 40 anos nesse sufoco. E a minha presença já não vai com vocês. Vou enviar um anjo. Alaço. Tá entendendo, irmão? O perigo? O perigo. Principalmente nós que estamos aí pela misericórdia, que Deus achou graça de nós levarmos o evangelho, de nós, vocês que têm o dom da adoração, outro de profecia, cada um com o seu chamado. O perigo é nós não observar a nossa vida com Deus. Porque muitas das vezes a gente pensa que estamos tendo fé e não temos. Aleluia, porque aleluia, enquanto tá tudo bem, mas quando vem a luta quer largar, quer parar. Aleluia. Não olha para o irmão. Não olha para o irmão. Está preocupado com o que comer, beber e vestir, sabendo que tem um teu irmão na luta e você não nem procura saber do irmão. Você nem para ligar, irmão, você está bem? Tô nem aí. Tô com festividade na minha igreja, que interessa o irmão? Que interessa, é assim que Deus quer, irmão. Vai adiantar eu montar minha igreja toda linda, enquanto eu sei que tem uma irmã que eu oro com ela e tá ruim, eu nem tô aí. É um evangelho de hipocrisia. Deus não está nisso, irmão. O amor está se esfriando de uma tal maneira que nós temos que tomar cuidado. Aleluia, para não achar que Deus está com a gente e às vezes Deus já não está mais. Porque a nossa intenção não é atrair Deus, mas é atrair o povo. Aleluia. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Ravasi combinaraçaio. Rechore cantarábia. A obra é dele, quem dá crescimento é ele. Rachore cante o que eu sou na terra. Faça o que ele te mandou. Rassuri anda. Anda como ele mandou andar. Necombinaraçaio. Seja mais atento à voz do Senhor. Aleluia. Levanta. Aleluia. Aleluia, levanta, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Só quer glorificar quando der o culto de ação de graça? Não, dê o culto de ação de graça ao Senhor agora, porque toda honra e toda glória é para o Senhor, independente
independente se vai ter bênção, se não vai ter, ele é Deus, Araçuri, que eu sou de que andará, bandarai, que eu sou na terra. Hoje a gente escuta muitos crentes, quando eu ganhar, vou dar meu cu de ação de graça. Meu irmão, a gente sempre dá cu de ação de graça porque ele nos trouxe vida. Ei, ele resgatou. O nosso tesouro não está nessa terra, não, porque estamos de passagem. Nós só estamos aqui por um propósito: é levar o evangelho e ser testemunha viva. Eu tenho que ser testemunha viva do Senhor. Chorecaio. O povo tem que olhar para mim e ver Jesus de combinar a saio. Esta semana, pela misericórdia, uma família aí, ó, foi resgatada. Sabe por quê, irmão? Aleluia. Porque eles falaram: olha, aleluia, esse homem bebia, esse homem alaçurianda. Sábado passado estava no meio de uma festa e aquele homem largou tudo, o homem mais conhecido aqui da minha cidade. Aleluia. Louvado seja Deus. E aquele homem de Cobinábia, que vivia na bebida, muito conhecido. Ele é muito conhecido, é muito. Você não tem noção, homem. Aleluia. E aquele homem começou a entrar aqui na igreja e eu comecei a falar da palavra. Ele ficava tonto, caído, e eu falei: tu tá me entendendo, tu vai, mas eu não vai, tu vai se esforçar e tu vai largar isso. Ah lá, súbia, aqui não tem brincadeira, aqui não tem brincadeira. Tu arruma em tuas veredas, que aqui eu não vou te alisar, porque tu tem não, tem não, vai. Irmão, pra glória de Deus, a família dele toda tá junto com ele na igreja, sabe por quê? O homem hoje não bebe, o homem hoje não fuma. Em uma semana Deus trabalhou naquela vida. O povo pegou a bebida, chamou ele para baita da festa, oferecendo a cachaça, a picanha para ele, dizendo: é, pastor, você agora virou crente, agora tá tudo curioso, querendo saber o que aconteceu lá na igreja com ele, para ele ter mudado. E falou: o senhor mudou da água pro vinho. Sabe por quê, irmão? Aleluia! Porque ele viu testemunho, a lavácia na minha vida. É uma das coisas, sabe, irmão? Você andar certo, é você andar com dignidade, é as pessoas olhar para você e saber quem é você, porque eu carrego o nome de Jesus. Antes deles conhecer Jesus, eles querem conhecer quem é a pastora que está lá em cima do púlpito, Rassurianda Arábia. Antes dele querer saber, que aleluia, de Jesus, do projeto Girassol, eles querem saber quem é a missionária, a Lassuriobi de Cobinábia. Ele não quer saber se a gente é crente, se tem unção, não. Ele quer saber como é que é a tua vida, Lassurianda. Se tu anda mal, se tu anda bem, como é que tu é? É isso que eles querem, uma nuvem de testemunha que fica te cercando. Para tu se apresentar a Jesus, tu tem que estar com a vida no altar. Não é de qualquer jeito. Eu posso botar minha igreja linda, cantar, pular no poder, mas se eu tiver uma vida devasta, o povo ainda vai falar mal de mim e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alassurianda. Por isso, irmão, é muito importante, antes de qualquer coisa, nós se alicerçarmos verdadeiramente na rocha que é Jesus. Aleluia. Como está escrito aqui. Aleluia. Caleb e Josué rasgaram as vestes e disseram: o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Eita, assim como Daniel sabia que o Senhor estava com ele dentro daquela jaula, dentro daquela cova, ele entrou, ele não gritou, ele não apelou, ele não chorou e gritou: rei, me ajuda. Não, ele sabia quem estava com ele. Aleluia, o Senhor está conosco, gritou Josué e Caleb: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Eita, como Nábia, quando alguém disser: fizeram um feitiço, fizeram isso, quando vier um diagnóstico para a tua vida, tu vai dizer: o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Laçurianda, Raçubianda, se levaram algo teu, tu vai gritar: o Senhor está comigo. Lá, chorecaio, lá subianda. Vier um diagnóstico de morte, tu grita: o Senhor está comigo. Ei, eu que eu soube andar na terra. Irmão, nada melhor do que Deus estar conosco. Aleluia, porque no dia da tua adversidade é o único que está andando contigo. Aleluia, naquele lugar, naquele momento mais triste, ao qual muitos só podem às vezes falar no telefone, mas não pode estar lá junto contigo, o Senhor está contigo.
Aleluia. Às vezes aquela pessoa te liga, te dá até um apoio, mas naquele momento você está ali sozinho naquele lugar, olhando a doença, olhando um problema, tu tá sozinho. Aleluia. Porque o telefone daqui a pouco vai ser desligado, o amigo vai ter que ir embora, a laçurianda. Os irmãos vão dar tchau na súbia, mas naquele momentinho que é só tu e Deus no meio daquela luta, a gente sabe que o Senhor está conosco. Abraçurianda combinábia. Eu passei as madrugadas ali com ele e vi o demônio, mas eu disse: o Senhor está aqui neste lugar. Lá súbia. Rachore canta, rabandara súbia. Rachore canta. O Senhor está aí, o Senhor está aqui. Aleluia. Porque antes mesmo de abrir esta live, aleluia, a Bíblia diz que quando dois ou mais concordam na terra, é concordado no céu. O Senhor abre o céu para ouvir o nosso clamor. O que estamos fazendo nesse momento? O Senhor sabe o que a missionária fez, o que ela passou para abrir esta live. Canta. E no dia certo, no momento certo, missionária, Deus te exaltará. Chorequiandecóbia. Porque às vezes, irmão, a gente entra numa live, mas ninguém sabe os minutos antes de entrar o que sucedeu, o vento que passou, o problema que chegou, às vezes um cansaço que bateu, e a pessoa fala: meu Deus, agora eu já fiz o compromisso, e aquela pessoa lutou e abriu a live. Irmão, ninguém tem noção, porque às vezes vê o outro sorrindo, canta e não sabe ainda vê os invejosos, ai, que assaide que anda na terra, mas não sabe a laçúbia de cantaraio, a luta que é para levar esse evangelho, a laçúbia, viu, missionária? Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe honrar. Não para, não olhe para o lado nem para o outro. Faça como Josué e Caleb. Deus está comigo no meio dessa adversidade, no meio desta luta, naquilo que parece que não vai acontecer, parece que não, mas Deus vai trazer existência. Aquilo que está no teu coração, teu projeto. A ver, você diz: Senhor, como será isso? De que eu sou, de que eu saio? Para mim não parece que vai acontecer, não sei nem por onde começar. Ai, toca lá, raio. A banda é que eu sou na terra, sou. Quem faz é Deus, mulher. Não tema, não se afrouxa. Ser forte e corajosa, na chorecai. A banda saiu, manda te dizer o Senhor da terra. A banda é que assobia. Havia uma enfermidade assolando a tua casa, na chorecaio. Mandou que eu sou. Mas o Senhor de que achou de raça entrou neste lugar da choreca para impedir de que ela saiu, que o leito ficasse pronto na terra laço. Eita Deus poderoso, grande, toca na tua ungida, toca na família dela, toca na coluna dela, toca nas pernas dela, a decantarábia. Ah, Senhor, é impossível para os nossos olhos, mas para ti não há impossibilidade. Ah, ele abriu o mar. Será que ele não abre esta porta, mulher? Ele abriu, de que ela saiu. O que Deus não pode fazer. Ah, quando tu deita. Ah, quando tu deita. Deus examina o teu pensamento, porque é naquele deitar que tu fala mais com ele. Ai, Deus que visita o coração e o pensamento. Arruma a família, e Deus manda te dizer, né, que manda achar, descansa, porque eu cuido e eu faço. Faça a tua minha obra, xerequiá. Ah, mas se apontarem, mas se disserem, choquear, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser apontar, a xerequiá. Quem te justifica sou eu, mulher.
Se eu tiver que ferir, matar, bola da caia, sai. Deus faz, porque ninguém vai parar aquilo que ele começou na tua vida. Araxorequia. Ai, de que a saio. Ah, quantas palavras. Olha quanta coisa para desanimá-la. Mas Deus disse assim: quem é o homem? Quem é lá, Surianda, para estacionar o que eu falei na terra? Ah, descansa, descansa. Ah, descansa, descansa. O momento é meu, a hora é minha. O tempo é meu, já achou. Ah, Senhor, já faz tempo. Meu Deus, como vai ser isso? Meu Deus, envia mantedores. Meu Deus, aí xerei, alai de comandar. Radoki de que eu sou dono do ouro e da prata, mulher, chorequia. Ai, do que eu tô, ai, 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 lembra que eu disse ao meu povo, não vai buscar no Egito, e eles foram, choreanda, eu te digo, não virá de lá, cachore canta, sou eu Deus da providência, da provisão, muitos vão dizer, doida, ela já falou que vai fazer ali, ali aonde? Como que ela vai fazer ali? Ali só faz quem pode na xerecai. Ai, xorequiandarabandaio. Ele é o dono da terra. Ele é o dono do mar. Eita, Deus de Israel. Eita, Pai querido, leva onde tu quer tua serva. Tira as barreiras, tira as palavras de desânimo. Dá uma visão como águia. Dá uma visão no mundo espiritual. Tira da carnalidade. Tira desta carnalidade esses olhos. Ela vem olhar o sobrenatural do Senhor. Que ela venha voar como águia. Autoridade. E eu quebro agora, Santo de Israel. Aquilo que era da família dela não vai passar para ela. O que era de herança, Rassurianda, olha aí, ó. A chorecaio. Para com esse negócio de dizer que decobe nábia. Que aqueles lá vai ser contigo, com a tua família que eu cortei. A dor que eu sou na terra, labandeio na terra. Olha aí, Jeová, na canto que eu sou. Eis que faço tudo novo, mulher, na terra. Não pensais assim na terra. Ei, que eu sou na terra. Deus que entra, Deus que faz, Deus que manda prosperidade. Ei, Jaraçá, abre o céu, Senhor, nesta hora. Tu é Deus da prosperidade. As tuas bênçãos não é como o homem dá, mas tu é o Deus que dá. Abre agora compostas do céu, dessa bênção sem medida. Ei, calaçuriandecai, eu sou que eu sou, que eu sou, que eu sou. Desce Deus na terra, desce Deus na terra. Entra aí na Cantocou, entra aí e faz o sobrenatural. Olha aí esse homem na terra, olha aí esta filha na terra, como Deus vai tratar. Ai, decode que eu sou. Deus vai tocar na mente dela para trabalhar como vai. Olha a tua preocupação com a tua aí, ó. Na chorecai, rabanda caiu como na terra. Amém. Como eu trato, como eu cuido na terra. Descansa o teu coração de cantarábia. Arabandara sub andarábia. Deus de fogo, poder e glória. Abençoa a tua ungida. Abençoa a tua ungida. Abençoa a tua ungida. Envolve ela com teu fogo. Abençoa. Abençoa a sua casa. Abençoa. Abençoa esse transporte. Abençoa. 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 Olha esse transporte. Olha esse veículo, Pai. Abençoa. Abençoa. Tu é Deus da prosperidade. Prospera. Prospera em todas as áreas. Dá sono de paz. Dá sono de justo. E abençoa. 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 Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome de Jesus. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eita Deus Santo. Aleluia. Eita glória do céu.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é conosco. Ele é conosco, viu, missionária? A Laçúbia. Deus está mandando aí, Decaio. Eu vi a Laçúbia no seu pensamento, como se algo tu herdasse da tua parentela algo. Deus mandou a senhora cortar esse pensamento, viu? A banda sai, decobinábia. Eis que tudo se fez novo. Deus tratava da mente da sua filha. Deus palestrava com teu marido na terra. Laçurianda Arábia, descansa. Faça tu somente a obra, ele te exaltará. Anavassaio. Deus entra no pensamento dele. Muitas vezes ele cogita em dois pensamentos. É hora que ele crê, tem hora que ele já não crê. É hora que ele quer avançar, tem hora que ele quer parar. É hora que ele quer tirar a senhora do propósito na terra. Eita Deus, mas Deus disse assim: toco eu, mudo eu. Ah, santo Deus, chorequia. Eita Deus poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há, santo. Tu és o Deus de maravilha. Tu és o Deus de maravilha. Eita, Deus está entrando, missionária. Deus está entrando na velocidade assim, viu? A laçu, a senhora vai ver, porque quando Deus entra e mostra, ele faz. A laçúbia, Deus tocar muito na sua coluna, nos teus ossos, a laçade que açude, que ossóbia, na sade que assaio. Deus quebrava também o leito de hospital, a banda sube que assaio, como nábia, era como a laçúbia, uma laçai de enfermidade queria entrar no seu lar, mas Deus abatia, araçuri que assobia. Ah, Senhor dos exércitos, tu é bom e a senhora vai escolher o melhor lugar, viu? Aleluia, porque quem paga é Deus. Alá súbia, não vai vir do Egito, não vai vir do trono de Deus. Alá saio, porque a senhora disse: eu quero dar o melhor para Deus, de lugar de excelência, e vai ser um lugar de excelência. Deus manda ali dizer, viu? Aleluia, não se preocupe, só escolhe. Quem paga é Ele. Alá, sou. E ó, pode botar o nome, fazer aí o cartaz, o nome do projeto que já está assinado por Jeová. Não tenha medo, vai avante. Aquilo que Deus colocar no teu coração, pode fazer, que Ele vai te dar vitória. Vai vir o vento, a luta que for, mas avança. Não pare, chequear na terra. Eita glória, Deus é bom, né? Aleluia. Então, esta palavra que Deus trouxe para nós, irmão, é confiar. Salmo 37 é entregar, descansar e confiar, porque Ele está, aleluia, no controle. Hoje é hoje, amanhã a gente nem sabe se vamos chegar. Amém? Nós não sabemos se vamos chegar amanhã, então por que se preocupar hoje com tanta coisa de para amanhã? Vamos viver o hoje. Amanhã pertence a Deus, né? Vamos confiar, ter certeza que o amanhã, se for a vontade dele, nós vamos, aleluia, atravessar o amanhã e ele vai estar conosco e vamos resolver o amanhã. Vive hoje. Aleluia, não fique pensando daqui a uma semana, daqui sexta-feira, ai, domingo eu tenho uma coisa, segunda-feira para resolver. Descansa. A gente não sabe nem se vai chegar no domingo ou se vamos passar no domingo. Já está sofrendo com antecedência e estamos vendo uma geração aí com síndrome de pânico, depressão, porque não, aleluia, não lança ansiedade ao Senhor. Lança e descansa, vive hoje. Basta o seu dia mal é hoje. Ou a nossa luta é hoje, o que nós temos que enfrentar é hoje, o amanhã, é o amanhã. E o amanhã Deus já está lá. Descansa, irmão. Aleluia. O que tiver te impedindo de chegar, não vai conseguir, irmão. Não tem barreira, não tem ferrolho, não tem porta de bronze, não tem muralha de Jericó, aleluia, não tem mar vermelho, aleluia, laçurianda, não tem, aleluia, Rio Jordão, não tem nada que vai impedir de você chegar lá do outro lado. Se Deus falou, tá falado. Agora passe pela luta louvando e adorando a Deus, passe cantando, eita glória, eita glória, seu casamento é de Jesus, tu casou diante de Deus. Aleluia, a penina chegou, a penina acabou, irmão. O povo fica preocupado com a penina, esqueceu que Deus deu vitória a Ana, e o povo fica ligado com a penina. Deixa a penina pra lá, irmão.
Aleluia, a gente só tem que olhar para quem venceu, quem está com Jesus. Quem não está com Jesus não merece bope. Ah, tem gente que me diz, é Penina, deixa a Penina para lá, terra. Penina saiu do caminho de Ana envergonhada. Aleluia. Olhe para as coisas boas que Deus faz. Não olhe para Jezabel. Jezabel morreu. Foi comida. Foi nem digna de entrar dentro da sepultura. Foi comida pelos cão. E tem gente preocupar com a gente. Não, irmão. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Se Jezabel chegar, vai ter a hora certa de Jezabel cair. Ah, assobianda. Da chorecanta. É, Acabe ficou lá gozando daquilo que não era dele, né? Do pé de uva, tudo maravilhoso, achando que Deus, né, esqueceu. Eliminei ela, eliminei o irmão, eliminei lá o povo de Deus. Eliminou, não, querido. Aleluia. Quem vai ser eliminado vai ser o Acabe. Aleluia! Quem é eliminado é Jezabel, o servo de Deus tem vitória. Então não andes preocupado. Se alguém pegou algo teu, vai ter que devolver. Se é teu, Deus vai trazer na tua mão. Por que que você está com medo se Deus diz que é teu? Ah, mas está na mão da outra. Deixa estar, irmão. Aleluia! Era de Ana ou era de Penina? Era de Ana. Deus honrou Penina ou foi Ana? Foi Ana. Aleluia! Eita, laçurianda. Deus dá para quem é, irmão. Não adianta querer pegar o que é teu, tirar o teu brilho. Não vai, irmão, porque o que Deus já determinou está determinado. O que Deus já decretou já está decretado. Quem vai apagar o decreto de Deus? Então sorria, descansa, tenha paz em Cristo, dorme em paz, aleluia. Se essa porta que tu tá de trabalho é sua, tu vai ficar, senão Deus tira amanhã e dê glória, porque Deus tem coisa melhor. Eita, irmão, às vezes a gente não entende as coisas de Deus, não entende nada, e não é para entender não, irmão, é só para descansar. Deus fala que tu vai herdar e daqui a pouco tu perde, que mantém esse. Ué, mas Deus disse que eu ia ganhar, tu perdi. É porque o que tu tava não era teu, por isso tu perdeu, Deus tirou. O que é teu, Deus vai dar na tua mão, meu irmão. Tem gente chorando do enterro que não tem, irmão. Aleluia. Não é? Eu sempre falo, o Jacó estava chorando a morte de José e José estava vivo. Todo mundo chorando a morte de José, José estava vivo. Tem gente chorando morte aí que está viva. Tem gente que está achando que morreu a promessa, mas a promessa está de pé, está viva. E talvez você está achando, ai, perdi, acabou. Ah, Jacó estava lá, mataram José, meu Deus. Eu chorando em cima daquela roupa suja de sangue de animal. E ele achando que era o sangue do Jacó, de José, perdão. Jacó chorando em cima da roupa de sangue do animal e achando que o sangue era de José. Chorou, chorou, planteou. E José estava vivo sendo levado lá para dentro do Egito. Tem gente chorando bênção, irmão. Não chore, não. Aleluia! Você está achando que aquilo é morte, não é morte, não. Às vezes é uma saída. Deus, ele complica para depois descomplicar. Deus permitiu o homem de Deus, o seu ungido Jacó, chorar em cima do morto. Deus permitiu que, aleluia, que Lázaro morresse e todo mundo chorasse. Mas Jesus disse: ele não está morto, ele está dormindo. A filha de Jairo, quando mandaram chamar Jesus, ela estava viva. Quando chegou, estava morto. Todo mundo chorou. Mas quando Jesus chorou, ela estava dormindo, todo mundo riu. É doido. Tem gente que pensa que os crentes é doido, mas Deus diz que usa as coisas doidas para confundir as sábias, né? As coisas loucas é de Deus, irmão. Aleluia. Aí o povo diz, mas ele tá doido. Começaram a rir, ela tá dormindo nada, ela tá é morta. Tem gente que tá pensando que a promessa tá morta, mas ela só tá tirando cochilo. Jeová falou, stop, deixa o povo chorar, deixa o povo debochar, porque daqui a pouco ela vai ficar de pé. O que é teu vai voltar para tua mão. E aqueles que estavam segurando, rindo, vão ver que eu sou a laçúbia. E o nome do Senhor será glorificado. Ah, Deus é bom, o diabo não presta. Eu gosto muito das coisas de Deus. É doideira. Mas vale a pena, irmão.
Aleluia, é tudo doido, né? A gente tá aqui, mas se cada um contar um problema, fala, meu Deus, por que que o povo tá rindo? É porque a gente é doido, cheio de problema, a gente é doido. Doido por Cristo, irmão, porque a gente tem certeza que Deus vai nos livrar do problema. E se não livrar, ele vai levar a gente para a glória. O importante é isso. Olha, para crente não tem derrota. Até se ele falar agora eu te levo, a gente está indo para o lugar bom, irmão. Então, aleluia. Que derrota que crente tem, gente? Não tem. A gente tem luta. Mas quem peleja a nossa guerra é ele. A gente não tem força para lutar contra Satanás. Jesus, pelo sangue dele derramado na cruz, nos dá vitória. Por isso vamos ser felizes. Amém, irmão? Descansa o coração, porque o que é teu é teu. O que foi decretado está decretado e ninguém. Eu acho bonito, missionário, eu já vou passar a oportunidade aí, né? Que Amã, né, quando. Aleluia, ele faz aquele decreto para matar todo o povo, né, os judeus, né? Aleluia. E Ruth, aleluia, e vai chorar, e Esther vai dizer: Ah, rei, muda o decreto. E o rei vai dizer: Eu não posso, uma vez que foi selado, não tem mais como mudar o decreto. Olha que coisa, aleluia. Assim é o decreto de Deus, uma vez que foi decretado, está decretado, aleluia. Não tem mais quem mude, aleluia. Esther apelou: Ai, vai morrer todo mundo. Ai, agora você tá bonzinho, muda aí o decreto. Não vai mudar, não, minha filha, já foi selado. Tem que confiar agora, porque o que foi já foi feito, tá feito, agora é só crer. Amém, irmão? Então é isso, irmão, já foi decretado. Ninguém apaga o que Deus decretou, não, nem o diabo, nem o feiticeiro, satanista, macumbeiro, nem os irmãos crente falsos que tá de joelho orando contrário à nossa vida, nem isso vai funcionar. Ó, esse dia minha amiga falou, poxa, tem uns crentes orando. Aí eu falei, irmão, esse não é crente, você é macumbeiro de fogo neles. Olha, eu gosto muito. Ó, irmão, viver com Jesus é felicidade, irmão. Porque a gente chora, a gente vê a luta, mas a gente ri porque a gente já sabe que Deus já decretou. E quando ele decretou, está decretado e acabou. A gente vai chorar que a carne é fraca, mas o espírito que está em nós é forte. Ele falou lá para os discípulos: Ó, vocês não conseguiram ficar acordados, né? Mas eu sei que a carne de vocês é fraca, mas o espírito é forte. A gente dá uma cochilada na fé às vezes. A gente dá aquela cochilada na fé às vezes, mas o seu falé, o espírito é forte. Então, irmão, seja feliz, amém? O que você entregou na mão de Deus, descansa porque Ele vai fazer. Ah, mas já está indo para a sepultura, minha irmã. Deus tirou o povo de dentro da sepultura. Essa pessoa está quase indo, não entrou ainda. Aleluia, Lázaro já estava dentro e Deus tirou, não vai tirar aqui o seu? Descansa do Senhor, missionário. Eu passo para a senhora, viu?